Abro no Salmo 133. Amém. Vamos ler o versículo primeiro, mais forte. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos mais forte. 1, 2, 3. Muito bem. O Senhor Jesus nos chamou para vivermos em relacionamento. A palestra que nós vamos dar hoje é sobre relações humanas para os obreiros. Uma das coisas que mais adoece o ser humano são os conflitos. E uma das coisas que mais nos adoece é a falta de relacionamento. E a gente vai ver algumas questões, inclusive resultado de pesquisas científicas, de consequências do ponto de vista até mesmo orgânico, do ponto de vista até mesmo psicológico e emocional, as consequências que a falta de relacionamento traz sobre a vida das pessoas. E quando nós falamos de relacionamento, nós estamos falando não só um relacionamento superficial, mas nós estamos falando de um relacionamento baseado em comprometimento. Que às vezes nós nos relacionamos, mas não temos um compromisso. Quando a gente olha em relação a isso, a gente observa, por exemplo, no namoro, né? Às vezes uma moça, ela nunca quer se relacionar com um rapaz que não tenha um compromisso com ela, que não queira firmar uma responsabilidade, que não queira firmar um comprometimento. E quando a gente olha do ponto de vista do relacionamento que nós vamos falar hoje, do relacionamento com Deus e com o relacionamento interpessoal, nós iremos perceber a importância dessa palavra comprometimento. Porque ninguém quer relacionamento com quem não tenha reciprocidade, com quem não tenha comprometimento. E aí a gente pega o exemplo do próprio caso do namoro. A moça, ela só quer se relacionar com quem de fato quer ter compromisso com ela, quer se comprometer com ela. E aí então, irmãos, a gente vai perceber, eu fiz analisando alguns livros, algumas pesquisas, estudando alguns materiais de alguns expositores, eu observei o que uma pesquisa de uma universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ele fez um acompanhamento de 724 pessoas, pegando a análise dessas pessoas, desde a sua adolescência, pegando até a sua fase de juventude, e tanto de classe pobre como de classe média. E dessas 724 pessoas, ele colocou a 60 pessoas que chegaram até os 90 anos, e aos 75 anos eles fizeram uma análise pontual na história de cada uma dessas pessoas. E eles perceberam, a pesquisa mostrou o resultado do que aconteceu com os descendentes dessas pessoas, os filhos dessas pessoas, e até mesmo a trajetória dessas pessoas. Alguns dessas 724 pessoas, um dos filhos tornou-se presidente dos Estados Unidos, outros tornaram-se engenheiro, outros tornaram-se doutores, outros entraram para a marginalidade, outros regrediram, e o resultado foram diferenciados no meio das 724 pessoas que fizeram essa pesquisa
acompanhando desde a infância dessas pessoas até os 75 anos. Das 724 pessoas, 60 pessoas chegaram aos 90 anos de idade. E eles tentaram identificar qual era o ponto principal em relação à diferenciação do resultado dessas 724 pessoas. Algumas a sua descendência ascendeu, algumas da sua descendência declinou, teve resultados catastróficos, né, resultados complicados, e ele procurou saber qual era o ponto de diferenciação. Né? E alguns talvez pensassem que fosse dinheiro, fosse herança, fosse o local onde essas pessoas nasceram, mas eles perceberam e todos os cientistas chegaram a uma conclusão que o ponto da diferenciação entre aqueles que foram felizes em toda a sua trajetória foram exatamente uma palavra chamada relacionamento. Aqueles que ao longo da história não construíram bons relacionamentos, aqueles que ao longo da história não desenvolveram bons relacionamentos, eles tiveram fracassos, e esses fracassos consecutivamente alcançou até a sua própria descendência. Aqueles que construíram relacionamentos interpessoais, aqueles que puderam se relacionar bem com as pessoas, aqueles que estabeleceram um bom relacionamento com Deus, sua própria descendência foi fluente, foi crescente. E ele percebeu que o que faz diferença no sucesso de uma pessoa não é dinheiro, não é riqueza, é relacionamento. Quando se relaciona bem, quando se constrói bom relacionamento, quando procura aprimorar os relacionamentos, quando procura melhorar nos relacionamentos, você está construindo um caminho de saúde para você. E quando você não se relaciona, a gente vai ver daqui a pouco que o isolamento gera doença e os conflitos, eles trazem consequências traumáticas à mente, ao cérebro e a toda a composição orgânica de uma pessoa. E a gente vai perceber isso. E eu achei muito interessante essa pesquisa científica que nós podemos identificar. E aí, então, nós vamos observar, a princípio, esse aspecto da ciência, não é? Vamos lá, a ciência dos relacionamentos. Vamos ler bem forte. 1, 2, 3. Mais forte. 1, 2, 3. A ciência dos relacionamentos. A gente vai mostrar o quanto essa questão de relacionamento tem a ver com a nossa saúde. Não é? A gente vai ver daqui a pouco que as pessoas que mais se isolam são as pessoas que têm mais possibilidade de adoecerem rapidamente. Então, é comprovado que qualquer tipo de isolamento, ele leva a um declínio na saúde, a um declínio na saúde emocional, a um declínio na saúde psicológica. E a gente percebe nesse aspecto, nesse sentido. E aí, então, a gente observa ali o resultado da pesquisa que a gente já observou. E a gente vê o maior exemplo, né? Jesus, ele veio para a terra fazer o quê? Brincar. Ele veio para a terra, Deus se humanizou, tornando-se um de nós, se humilhando à forma humana. Para quê? Quem foi que deu o passo primeiro em direção ao homem? Foi o homem em direção a Deus ou Deus em direção ao homem? Quando a gente pensa na graça, nós estamos pensando em Deus estar indo ao encontro do homem. A graça, sobretudo, é uma providência de Deus em direção à humanidade. Então, o próprio Jesus, ele mostrou pelo ato, pela decisão de se tornar, de se limitar à forma humana e se submeter a todo sofrimento, a todo sacrifício, de se limitar-se a uma composição humana, tornando-se o Jesus histórico
E ele fez isso para vir se relacionar com o homem. Observe a importância do relacionamento. Observe a importância do que o relacionamento pode produzir para a gente ter uma vida mais frutífera, uma vida mais decrescente, porque não adianta nós estarmos fazendo a obra e todo mundo está doente. Todo mundo daqui a pouco, um morre de infarto, outro está ali, outro não consegue mais nem fazer a obra, outro vai dirigir o culto, é tanta doença, é tanta dor. Por quê? Porque nós muitas vezes nos tornamos ativistas da obra e não estamos preocupados em construirmos esses relacionamentos e em mantermos relacionamentos que vão promover essa saúde emocional, essa saúde psicológica e essa saúde espiritual, que é muito importante para as nossas vidas. Nas empresas, quem é gestor aqui sabe disso, que quando é feita uma entrevista com o funcionário, eles observam muito o coeficiente da inteligência, da capacidade técnica, mas, sobretudo hoje, se observa muito mais o coeficiente da inteligência emocional, que é a capacidade da pessoa se ressocializar, de se comunicar, de se relacionar, de se aproximar, de se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque um ambiente onde as pessoas se relacionam saudavelmente, ele fica um ambiente onde as pessoas se desenvolvem e um ambiente onde as pessoas produzem. Um ambiente onde há maus relacionamentos, um ambiente onde há muitos conflitos, um ambiente onde as pessoas medem as forças, um ambiente onde as pessoas vivem em guerra, é um ambiente doentio, é um ambiente que promove doenças, e as pessoas elas vão morrendo e adoecendo aos poucos, porque relacionamento, ele traz saúde espiritual e traz saúde física para cada um de nós. Quem diz amém, meus irmãos? Então, Jesus, ele nos mostra esse exemplo dessa decisão de vir em direção ao homem, de se dirigir ao homem para se relacionar com o homem. Observe o próprio Jesus, como é que ele conversava com os apóstolos. Jesus, ele convivia com Pedro, com João, como se fosse um ditador? Não, ele conversava normalmente, sentava com ele, comia com eles, dialogava com eles, os ensinava, os repreendia quando era necessário, colocava limites quando era necessário, mas Jesus, ele mostra esse sentimento de companheirismo e esse sentimento de relacionamento com os seus discípulos e com os seus apóstolos. Irmãos, igreja é lugar de relacionamento. Por isso que nós colocamos um tema que é igreja, lugar de acolhimento. Igreja não é lugar de guerra. Igreja não é lugar de conflito. Igreja não é lugar de partidos. Igreja não é lugar de medição de força. Igreja não é lugar de se semear contenda uns contra os outros. Igreja não é lugar de ninguém estar jogando ninguém contra ninguém. Igreja não é lugar para confusão. Igreja é lugar para se relacionar, para praticar a comunhão, para praticar o relacionamento. E muitas vezes o povo acha que o culto de libertação vai curar. Pode fazer sem culto de libertação. O povo vai ficar doente o ano todinho. Sabe por quê? Porque os problemas estão nas relações. E enquanto as relações não forem saradas, enquanto os perdões, enquanto a prática do amor, enquanto a comunhão não for fluente, não for evidenciada, pode ter campanha de 100 sexta-feira, pode ir para o monte toda sexta-feira, pode levar a rosa, o bolo, o sal, absolutamente nada disso resolve. Porque o que gera as doenças emocionais, o que gera as doenças psicológicas, é exatamente a falta de relacionamento saudável. E isso é uma das coisas. E aí, então, crente doente, obreiro doente, vai produzir como? Se está doente, se está movido pelas doenças, como vai produzir? Não tem como produzir, irmãos. E por isso que Jesus nos mostra o quanto é importante. Ele deu o primeiro passo para se relacionar conosco.
Ele poderia muito bem dizer, eu não vou. Mas ele decidiu vir conversar conosco. Ele decidiu vir dialogar conosco. Ele decidiu vir se relacionar conosco. Ele decidiu vir em direção ao homem. Ele nos mostra que, assim como a pesquisa da Universidade dos Estados Unidos mostrou que o segredo do sucesso das pessoas que prosperaram e seus filhos prosperaram foi o relacionamento, ele está dizendo o segredo para o nosso sucesso é o relacionamento. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Olha para o teu irmão, diga, nós fomos criados para nos relacionarmos em Cristo Jesus. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? E aí, irmãos, nós vamos para um outro ponto importante. A importância dos relacionamentos. Onde a gente fundamenta a princípio a importância dos relacionamentos. A gente pega a princípio o exemplo do próprio Adão. A gente começa a mostrar o que aconteceu com Adão após a queda dele. Foi uma expulsão do Éden. O que é que tinha Adão todos os dias lá no Éden? Relacionamento. Com quem? Com Deus. A Bíblia diz que todas as tardes, todos os finalzinhos de tarde, a palavra vai falar do romper da tarde, Deus ia lá conversar com Adão, se relacionar com Adão, conversar com Adão. Mas quando Adão, ele pecou, quando Adão, ele transgrediu a lei de Deus, Adão, automaticamente, aconteceu o que com ele? Ele morreu. Ele morreu espiritualmente, porque a morte chama-se a separação. E aí a palavra de Deus vai nos mostrar que Adão, ele é expulso do jardim do Éden. E agora, depois de expulso do jardim do Éden, ele tentou voltar para o Éden. Aí Deus colocou 2 querubins com espada e não deixou mais que ele voltasse. E aí o que acontece com Adão? Ele tenta voltar a esse relacionamento, ele tenta voltar a essa intimidade, mas não havia mais espaço para Adão voltar. Por quê? Porque ele foi expulso do jardim do Éden. E aí nós vemos todo o declínio. Adão agora sente a dor da separação. Adão agora sente a sequela de uma relação rompida com Deus. Adão não tinha mais aquela oportunidade de conversar com Deus como eu estou conversando com vocês. E ainda por mais que os teólogos tentem, através da hermenêutica e através da exegese, procurar compreender a dimensão de como era essa conversa de Adão com Deus, a gente sempre fica às margens da hermenêutica, porque ela era tão profunda que nós não sabemos descrevê-la de forma concreta. O certo é que havia um diálogo muito íntimo, muito perto, era um companheirismo, era uma conversa, era um diálogo, e isso fazia bem a Adão. E o próprio Deus, que é um Deus extremamente relacional, conversava com ele e ele conversava com Deus. E essa conversa de Adão com Deus, isso trazia muita saúde para Adão. Isso trazia muita alegria para Adão. Mas aí então Adão transgrediu. E o que é que aconteceu com Adão quando ele transgrediu? Foi expulso do jardim do Éden. E quando ele foi expulso do jardim do Éden, ele foi separado de Deus. Ele foi distanciado da presença de Deus. E agora Adão ia viver longe de Deus. Eita, como eu tenho saudade daquelas tardes, mas eu não posso mais. Como eu tenho saudade daqueles diálogos, mas eu não posso mais. Como eu gostaria de voltar, deixa eu voltar para o Éden, Eu sinto falta da conversa que eu tinha com ele todas as tardes. Eu sinto falta do diálogo que eu tinha com ele todas as tardes. Eu tinha falta, mas eu quero voltar. Não pode mais voltar, Adão. Você agora está separado. Houve uma relação rompida. Houve uma relação quebrada. E ele agora não podia mais voltar para se relacionar com Deus. Por quê? Porque houve uma separação. Ele foi expulso do jardim do Éden. E ele não tinha mais como voltar para conversar com Deus.
A gente vai observar, irmãos, que relacionamento ele cura, relacionamento ele traz saúde espiritual. Quem diz amém, meus irmãos? A gente vai observar, a princípio, nós temos duas dimensões em relação ao tema relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento interpessoal. Diga comigo, relacionamento com Deus e relacionamento interpessoal. O que é relacionamento interpessoal? É de pessoa com pessoa, ou de pessoa para pessoa. Mas antes de nós falarmos do relacionamento de pessoas para pessoa, nós vamos falar do relacionamento com Deus, que é o referencial, que é a base, que é o princípio de tudo, que é a nossa comunhão com Deus. Abra uma palavra de Deus aí em Mateus capítulo 22 e versículo 37 ao 40. Mateus 22, capítulo 22, versículo 37 ao 40. Quem pode ler? Vinte e dois, 37 ao 40. Vamos lá, vamos ler junto. E disse-lhe Jesus, vamos lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém, meus irmãos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E aí a gente vai observar que na sequência ele vai dizer, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Não adianta marchar, não adianta falar em línguas, não adianta pular, não adianta cargo, não adianta fama, não adianta anel, não adianta cargo, se não estivermos enquadrados nesses dois mandamentos. E esses dois mandamentos, ele norteia os dois principais relacionamentos que vai trazer cura para mim. Quando as pessoas estão doentes, é porque elas estão maus no seu relacionamento, ou com Deus ou com o próximo. Quando as pessoas estão doentes espiritualmente, quando as pessoas estão doentes, elas estão na consequência de um mau relacionamento com Deus ou um mau relacionamento com o seu próximo. E é o que nós mais enfrentamos como doença na igreja. A igreja, nós nos acostumamos a colocarmos máscaras, a cultuarmos, mas nos guerreando uns com os outros, a nos reunirmos, mas estamos nos mordendo uns aos outros, a nos reunirmos, mas nós queremos nos odiar uns aos outros. E aí sabe o que é que isso vai trazer? É doença, é infarto, é o cérebro. A própria ciência, ela diz que isso vai trazer doença para o nosso cérebro, para o nosso físico, para o nosso corpo. Quando nós não nos alegramos com o sucesso do outro, quando queremos prejudicar o outro, quando queremos fazer alguma coisa para que o outro seja atingido, é esse relacionamento, um relacionamento ruim, mau, que traz doenças para nós, que traz enfermidade para a nossa vida. É isso que Jesus quer que a gente viva? O que é que ele diz aqui na sua palavra? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Então,
Relacionamento saudável, respeitoso, acolhedor, isso traz cura para nós. Diferente disso, traz doença para nós. Traz sequelas complexas, como nós já vimos na pesquisa da Universidade dos Estados Unidos, Heidelberg, em que muitas pessoas que tiveram bons relacionamentos, que cultivaram bons relacionamentos durante toda a sua trajetória, eles foram frutíferos e suas famílias foram prósperas. Mas todos os que tiveram maus relacionamentos, que não se relacionaram, que se isolaram, ou que se tiveram relacionamentos conflitantes, a sua vida foi um fracasso e a consequência sobreveio à sua descendência. Às vezes a gente está fugindo desses textos, porque a gente pensa que igreja é lugar de guerra, que igreja é lugar de conflito, que igreja é lugar de confusão. Igreja é lugar de relacionamento, igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar para viver esse texto da palavra de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. É assim que ensina Jesus. E aí a gente vai perceber algumas coisas importantes. Conexão interpessoal. Não, mas antes lá, volta lá. As consequências sobre Adão quando perdeu o privilégio da presença de Deus e foi separado de Deus. Adão foi expulso do Éden, não tinha mais relacionamento com Deus. O que é que ele sentia agora? A falta da companhia, a falta da relação, a falta da comunhão. Ele agora estava separado de Deus. Ele não se relacionava com Deus. E deixa eu fazer aqui uma aplicação. Quantos de nós estamos orando diariamente? Quantos de nós já saímos do espiritual a tempo? Estamos no automático, fazendo as coisas de Deus de forma automática, de forma sistêmica. E isso nos traz também consequências ao nosso cérebro, ao nosso psicológico e ao nosso emocional. Porque quando a gente ora, a gente tem intimidade. Quando a gente tem intimidade, a gente consegue perceber a voz de Deus. Quando a gente tem intimidade, a gente começa a captar, a ser sensível, a ouvir a voz de Deus, a se relacionar com Deus. E muitas vezes o nosso distanciamento do Éden, o nosso distanciamento da presença de Deus nos leva ao automático. E esse automático nos leva à doença espiritual e à doença neurológica, a doenças psicossomáticas, há vários tipos de doença. Há muito tipo de doença. Uma das coisas mais difíceis de tratar na igreja são os conflitos. A Justiça Restaurativa tem um programa no judiciário chamado Justiça Restaurativa. E para isso eles fazem as câmaras de mediação e de conciliação de conflitos, para que se evite que certos conflitos se transformem em processos judiciais que venham durar 10, 20 anos. Porque os processos judiciais, eles deixam desgastes, eles mexem, eles criam ainda mais conflitos. E aí, então, eles traem uma perspectiva da chamada métodos autocompositivos, que é chamado de mediação e de conciliação. E quando eles veem pessoas litigando no líder, então essas pessoas são trazidas à mesa, à Câmara da Mediação, onde não só foca na resolução do motivo do conflito, mas focam também na restauração dos laços de relacionamento. Então, nesse sentido, a gente percebe, não é, o quanto a falta de relacionamento saudável traz como consequência para a nossa vida, do ponto de vista vertical e do ponto de vista também horizontal. E aí, então, nós temos, em segundo lugar ali, na importância, fundamentando a importância do relacionamento, relacionamento pode nos manter mais saudáveis e mais felizes. Eu falei aqui que quando nós nos isolamos, nós adoecemos mais rápido. E quando nós nos isolamos,
nós contraímos mais rapidamente doenças psicossomáticas. E também vimos aqui na própria pesquisa científica que quando nós não criamos relacionamentos, ou quando os nossos relacionamentos eles não são constantemente avaliados e tratados, nós também somos levados a doenças psicossomáticas. E aí, então, é importante entendermos que relacionamentos podem nos levar e nos manter saudáveis e mais felizes. Quando nós nos relacionamos, nós nos tornamos mais saudáveis. Quando nós nos relacionamos, nós nos tornamos mais curados. Relacionamento cura. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação de vocês estarem enfrentando um problema muito sério e alguém chegar perto de vocês e passar uma manhã toda conversando. Eu passei um momento muito difícil na minha vida, um momento de perseguição que enfrentei, e eu me lembro que eu estava lá em Piedade, um dia sentado, e um pastor amigo meu ligou para mim e disse: pastor, eu vou aí conversar com o senhor. E ele foi e passou uma manhã todinha conversando comigo. Aquela manhã de conversa, de diálogo que eu tive com aquele pastor foi uma cura para mim naquele momento muito difícil. Então isso é relacionamento. Se você estiver enfrentando um problema e você se isolar, você vai ter mais possibilidade de desenvolver problemas no seu cérebro, inclusive até problemas de ordem neurológica, psicossomática e outros problemas mais. Relacionamento cura. Independente de que você é fleumático, independente de que você é colérico, né? Tem uns que são mais abertos, mais sociáveis, tem outros que são fleumáticos, tem outros que são coléricos, tem outros que são sanguíneos. Cada um tem um tipo de relacionamento. Mas procure se aproximar. Não vive isolado, crie amizade, selecione amigos, faça amizades, porque essas amizades elas vão trazer saúde, elas irão trazer cura para você. Elas irão trazer cura para você. Não morra sozinho com os problemas. Eu sempre digo, nós estávamos participando de uma palestra na faculdade e falando sobre uma questão da parte psicológica, da psicologia, diz que quando uma pessoa estiver enfrentando problema, observe o princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico? Que nós devemos dividir as nossas cargas. Então, quando você estiver cheio de carga, chame alguém para compartilhar, para dividir, para colocar essas cargas com as pessoas, porque elas irão lhe ajudar a carregar essas cargas. Quem diz amém, meus irmãos? Ela é extremamente importante. Amém? Então, nós temos aqui o calor das conexões com outras pessoas determina a saúde, o sucesso e a estabilidade. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá ler. Está dando para ler aí não? Vamos lá, 1, 2, 3. Tá não? Então vamos repetir, eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Vamos lá. O calor das conexões com outras pessoas determina a saúde, o sucesso e a estabilidade. A conexão que a gente estabelece com as outras pessoas. A conexão que a gente estabelece. O que é conexão? Estar conectado, estar se relacionando, estar conversando, estar criando amizade, estar criando amigos. Isso traz, esse calor, ele traz para nós estabilidade, ele traz para nós sucesso e ele traz para nós também saúde. Ele traz para nós cura. Ele traz sucesso para as nossas vidas. Então isso é comprovadamente não só bíblico, mas a própria ciência reconhece. A própria ciência admite isso. Os cientistas, por mais
incrédulos que eles sejam, a gente vai ouvir um deles que nós podemos verificar, que é o Admin. Ele fala, inclusive, quando foi entrevistado, ele diz: olha, eu não sei se Deus existe, mas uma coisa eu sei, que todas as pessoas que vêm se consultar, que vêm conversar comigo, e que elas desenvolvem uma relação de fé, elas têm mais possibilidade de terem reações positivas no seu cérebro do que aquelas pessoas que não praticam a fé. Ele diz assim: olha, eu não tenho nada, porque a ciência só admite aquilo que se pode abstratamente provar. E ele diz assim: olha, eu não posso afirmar que Deus existe, mas as pessoas pelas quais eu entrevisto, que têm fé, que praticam religião, que se relacionam religiosamente, elas têm reações positivas nos seus cérebros. E essas reações positivas, muitas vezes, elas são medicinais, elas curam. Por isso, veja a importância dos relacionamentos, a importância de relacionamento. A importância de relacionamento. Relacionamento com Deus vem antes dos relacionamentos com as demais pessoas. Vamos lá, 1, 2, 3, repita comigo. Relacionamento com Deus vem antes dos relacionamentos com as demais pessoas. Vamos mais forte, 1, 2, 3. Relacionamento com Deus vem antes dos relacionamentos com as demais pessoas. Então, quando nós que temos a perspectiva de uma relação de fé, de uma relação da existência de Deus, nós acreditamos na existência de Deus e nós relacionamos com Deus, nós sabemos que o nosso primeiro foco, a nossa prioridade número 1, é a nossa relação com Deus. É a nossa relação com Deus. Em segundo lugar, nós temos a nossa relação com o próximo. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. E esse relacionamento com Deus, ele traz naturalmente cura para o nosso cérebro. Uma outra coisa, as pessoas mal resolvidas com Deus, elas tendem a ter o mesmo nível de relacionamento consecutivamente nas relações interpessoais. E aí a gente precisa melhorar. Quando a gente tem com Deus um relacionamento superficial, o relacionamento também interpessoal, de companheirismo com as pessoas, também serão nessa mesma dimensão, superficial, de forma muito rasa, de forma muito limitada. Então, nosso relacionamento com Deus, ele é superficial. Irmão, quem não vive em oração, vive na carne. Quem não ora diariamente, vai conduzir a sua vida pelas decisões carnais. Jesus disse assim: orai e vigiai, porque a carne é fraca e o espírito é pronto. Às vezes nós aflorimos para agir, para fazer e tal, porque a gente está na carne, a gente não ora, a gente não consulta, a gente não tem intimidade com Deus, a gente acha que a gente é dono da gente, e essa vida carnal, ela nos traz consequências cada vez mais trágicas, adoece, atinge o seu cérebro, traz sequelas muito grandes. Se nós compreendêssemos a importância do que é viver igreja como comunidade, como corpo, como organismo, como Paulo disse, ensinando, né, sobre essa importância, nós teríamos menos conflitos, teríamos menos pessoas doentes espiritualmente, menos pessoas doentes psicologicamente. Né? E às vezes existem conflitos que eles são gerados por você, porque você também não procura se aperfeiçoar. Qualquer um de nós precisamos nos aperfeiçoar. E às vezes porque nós temos que lidar com pessoas constantemente conflitantes. Não é? Conflitantes. E isso muitas vezes antecipam as nossas etapas e terminam muitas vezes firgando muitos dias de vida que nós poderíamos ter servindo a Deus e servindo com saúde.
Muitas vezes a gente tem que estar chamando dirigente para tratar conflito. Está chamando dirigente com ovelha de congregação para tratar conflito. Para conversar sobre conflito, para mediar conflito. Meu Deus, irmãos. 365 dias que eu pastorei uma igreja, eu digo sem errar, 70% do tempo dele é para mediar conflito. E o dirigente que bota. Agora, os conflitos de 5.000 pessoas, porventura venham a ter, vai para uma única cabeça. Para quem? Pastor. Agora, a gente colocou os coordenadores de setores, que ajudou bastante. Eu quero até agradecer o empenho de todos, porque só chegam para mim aqueles conflitos que eles não podem resolver. Porque ninguém aguenta viver tratando conflito todo dia, minha gente. Morre rápido. É por isso que a maioria dos pastores ou não morre de diabetes ou morre de infarto. Porque ninguém aguenta todo dia um problema. O irmão brigou, não o dirigente, não, o povo está saindo, não tem que tirar fulano, não, e fulano, não. Ninguém aguenta tratar conflito todo dia, minha gente. Ninguém aguenta tratar conflito. Agora, sabe o que é que Paulo diz quando a igreja não é madura e quando ela vive constantemente em conflitos? Paulo diz assim, é porque vocês são carnais. Porque se vós fosse espirituais, vocês não viveriam em conflitos. Vocês não estariam em conflitos. Então, os conflitos são resultados da nossa vida carnal, da nossa vida longe de oração, da nossa vida longe da palavra de Deus, da nossa vida longe da comunhão com o próximo, longe da comunhão com o irmão, longe da comunhão de uns para com os outros. Aí temos toda essa sequela, toda essa consequência. Meu Deus, se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse agora, como nós estaríamos? Se Jesus voltasse exatamente nesse momento, sondando os corações, como nós estaríamos? Então, o relacionamento com Deus, ele é extremamente importante. Eu tirei aqui uma frase muito importante desse autor aqui, Ele diz aqui, só é sucesso se você tem bons relacionamentos para celebrá-lo. O que é que ele coloca aqui? Ele coloca que não adianta sucesso se você não tiver com quem celebrar esse sucesso. Não adianta ter sucesso se você não tem com quem celebrar o sucesso. É a mesma coisa que a gente vai entrar aqui do relacionamento do crente com Deus. Às vezes Deus dá a bênção ao crente, aí o crente se alegra com a bênção, mas não se alegra com o Deus da bênção, não se relaciona com o Deus da bênção. Ele se relaciona com a bênção, mas não se relaciona com o Deus da bênção. E ele coloca algo aqui muito importante. Ele diz que não há significado para sucesso se nós não tivermos pessoas, se nós não tivermos amigos, se nós não tivermos pessoas com quem nós possamos celebrar esse sucesso. É preciso termos com quem celebrar esse sucesso, compartilharmos esse sucesso com as pessoas, compartilhar esse sucesso com outras pessoas, que é uma coisa que dificulta muitas vezes o relacionamento interpessoal, porque a gente não se alegra com a vitória do outro, não se alegra com o sucesso do outro, a gente não fica feliz em ver o outro se sobressair, a gente não fica feliz em ver o outro ser abençoado, a gente não fica feliz de ver o outro receber algo que você ainda não recebeu. E muitas vezes esse sentimento de inveja, qual foi o motivo do mau relacionamento dos irmãos com José? A inveja por causa do compartilhamento do sonho de José para com seus irmãos. Ou seja, José compartilhou pensando que os irmãos dele iriam se alegrar com ele, e aí no compartilhamento dele, os seus irmãos, eles criaram
foi uma forma de tentar destruir a vida de José. Por quê? Porque não se tem a maturidade de se alegrar com o sucesso do outro, de se alegrar com a bênção do outro, de se alegrar com o sucesso do outro irmão. Então, isso é muito importante. Então, repita comigo, diga, é necessário termos relacionamentos para celebrarmos os nossos sucessos. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11 ao 12, a Bíblia vai nos mostrar que Deus colocou como princípio que os irmãos, que os israelitas, eles sempre se juntassem para celebrar. Quando tinha sucesso na colheita, festa de celebração da colheita. Quando era saída, festa da Páscoa. Então o Senhor estabeleceu as festas para quê? Para que eram estabelecidas as festas? As festas eram estabelecidas para comemorar o sucesso conjuntamente. Reunir as pessoas para comemorar o sucesso. Reunir as pessoas para se alegrar com o sucesso. Reunir as pessoas para celebrar o sucesso. Para celebrar a comunhão do sucesso. É isso que nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Aí vamos agora para um outro ponto científico muito importante, que é o que tem a previsão da neuroteologia. Neuroteologia, passa aí. Passa. O que é a neuroteologia? Os efeitos da oração em nossa mente e nossa produtividade. Ou seja, quando nós oramos, isso aqui é fato, viu? Isso aqui é cientificamente comprovado. Isso aqui é cientificamente comprovado, que quando nós oramos, nós temos mais saúde no nosso cérebro. Quando nós oramos, nós temos mais saúde psicológica. Quando nós oramos, nós temos mais saúde em nosso corpo. Isso foi o que disse o próprio cientista. Ele disse, olha, eu não sei se Deus existe, mas uma coisa eu sei, que as pessoas que mais desenvolvem intimidade com a religião, com a fé, elas têm mais possibilidade de desenvolver saúde mental e saúde psicológica. Amém, meus irmãos? Então, nós temos aqui a importância do nosso relacionamento com Deus. O que a oração faz ao seu cérebro. A oração traz cura, a oração sara, a oração traz conforto ao cérebro de uma pessoa. A importância do relacionamento com Deus. A oração aumenta a nossa perspectiva de vida. A oração, todos os dias, tem um impacto profundo em nosso cérebro. Quando você ora, eu vi aqui uma frase do escritor, que ele diz que quando você passa 1 hora de oração, quando você termina de orar, você fica mais apto para fazer o trabalho. Você fica mais disposto para fazer o trabalho. Você fica mais preparado para fazer o trabalho. É por isso que hoje as empresas, inclusive a gente faz muito culto de ações de graça, né? Empresa Vitalela, empresa Bó, e eles reservam um espaço e um local para as pessoas nos intervalos praticarem atividades religiosas. Sabe por quê? Porque a própria ciência diz que os funcionários que praticam atos religiosos, eles são mais produtivos na sua função. Se a ciência diz que para se produzir profissionalmente, as pessoas que oram, elas produzem mais, imagine no reino de Deus. Imagine no reino de Deus como não pode ser essa produtividade.
se nós tivermos uma vida de oração, se nós tivermos uma vida de comunhão, se nós tivermos uma vida de intimidade com Deus, se nós tivermos uma vida de aproximação com Deus. Mas deixa eu dizer para vocês, mas a igreja não promove oração. Pessoal, sejam sinceros. Quantos de vocês poderia ir a um círculo de oração durante o ano e vocês não vão? Pessoal, salvo engano, os dias de atividade na comissão de leis, todas as sextas-feiras eu estou na igreja, no culto de oração. Pessoal, eu posso olhar para o rostinho daqui tudinho e dizer quem chega na sexta-feira lá para orar. E é o culto de oração da igreja. Aí sabe por quê? Muitas vezes nossos relacionamentos são dessa forma, muitas vezes no automático, e nosso relacionamento com Deus no automático é exatamente por causa da falta de oração. A falta de oração bloqueia, a falta de oração nos deixa doente, a falta de oração nos traz conflitos, a falta de oração nos cria bloqueios grandes na nossa vida. E não é por falta não, vocês observam que toda semana, um dia antes do culto de oração, eu boto uma mensaginha lá no grupo. Mas a igreja não ora. Mas como não ora se o líder não chega para orar? Mas a igreja não ora. Mas como é que não ora se os presbíteros, salvo alguns, que às vezes chegam, atendem a escala, os evangelistas, as diaconisas, os diáconos, os membros auxiliares, não chegam lá para orar? Como a gente pode sair do automático? Como a gente pode ter uma profundidade com Deus? Como a gente vai procurar a direção de Deus para ter uma produtividade, para ser saudável, para encontrar caminhos para o crescimento, para o desenvolvimento nosso, para o desenvolvimento da obra, se você não chega para orar? Pessoal, tem diáconos aqui que um ano ele não vai ao culto de oração um dia. E eu posso dizer o nome de alguns aqui. Tem membros auxiliares aqui que ele não vai um dia no culto de oração. E essas pessoas querem ter autoridade para falar sobre a igreja. Quer ter autoridade para falar sobre a igreja. Quer ter autoridade para opinar sobre a igreja. Tem pessoas aqui que não vai um dia na escola dominical durante o ano. Um dia. E eu poderia falar alguns nomes aqui. Das congregações eu não sei, porque cada dirigente ele faz o seu próprio acompanhamento. Mesmo assim, a gente tem uma orientação que nas sextas-feiras os evangelistas, os presbíteros devem estar lá na sede para a gente estar orando junto, para a gente estar comungando junto, para a gente estar de joelho, para a gente estar comungando, para a gente estar em oração. E aonde está esse pessoal que não vem para a oração? Aonde está? Aqueles que trabalham são justificáveis. Aqueles que estão em faculdade são justificáveis. Pessoal, aqueles que não trabalham, aonde esse pessoal estão, que não vem para a igreja orar, que não estão nos cultos de oração. Um dia eu disse aqui no culto de ensino que eu não aceito ninguém que não venha no culto de oração se levantar para falar sobre a importância de oração. Porque para eu defender uma causa, eu tenho que ser praticante dessa causa. Se eu não pratico, eu não tenho autoridade para defender essa causa. Se eu não pratico essa causa, eu não tenho autoridade para defender esta causa. Amém, meus irmãos? Então, a gente tem a oração todos os dias, ele tem um impacto profundo em nosso cérebro. Quando a gente não ora, irmão, sabe o que acontece? Por que é que Pedro, quando ia com Jesus, o diabo falou na boca de Pedro.
faltava conexão de Pedro, intimidade de Pedro. E da mesma forma, quando nós não oramos, quando nós não desenvolvemos oração, nós damos lugar ao quê? Ao diabo. Para quê? Para semear contenda, para jogar um contra o irmão, para estar brigando com A, jogando A contra B, B contra C. Porque, irmãos, olha, a coisa mais terrível é irmão jogando irmão contra irmão. E eu fico no meio apaziguando fogo de dirigente que joga dirigente contra dirigente e fica aquela coisa e você já não tem mais nem confiança de conversar o que com quem. Porque as pessoas vivem, muitas vezes, porque não oram nessa prática de estar jogando um contra o outro. E isso danifica o nosso trabalho. Danifica a igreja do Senhor Jesus, que foi chamada para ser uma igreja de acolhimento, uma igreja de unidade, uma igreja que vive comunhão com Deus, vive relacionamento com Deus. Então a oração, irmão, o nosso problema é a carnalidade nossa. O nosso problema é o nosso automático. Quando nós quando nós orarmos mais, quando nós tivermos uma intimidade com Deus, os nossos traumas, as nossas mágoas, os nossos desencontros, as nossas tristezas, o nosso cérebro vai ficar mais saudável, a nossa forma de conviver vai ficar mais saudável, porque a nossa vida de oração, ela vai desenvolver essa saúde espiritual. E eu vou dizer mais uma outra coisa. Quando os líderes estão doentes, quando os líderes estão doentes, geralmente eles geram também liderados doentes. Quando os líderes estão doentes, eles geram liderados doentes. Mas quando os líderes oram, quando os líderes são saudáveis, quando os líderes são curados, eles vão gerar liderados curados também. Amém, meus irmãos? Oração tem a ver com neuroplasticidade, ou seja, a oração, ela tem influência no nosso organismo. A oração, ela tem comprovadamente, quem ora mais, tem mais controle emocional. Quem ora mais, tem mais controle psicológico. Quem ora mais, tem mais saúde no cérebro. Quem ora mais, tem mais saúde no emocional. Quem menos ora, tem grande possibilidade de ter problemas neurológicos, problemas no cérebro ainda mais complexos. Eu não estou dizendo que quem ora nunca terá nenhum problema. Eu estou dizendo que há indícios concretos de que a oração ela tem um resultado positivo na nossa saúde psicológica e na nossa saúde orgânica, principalmente na questão da neuroplasticidade. Amém, meus irmãos? O nosso cérebro muda mediante o estilo de vida, né? Se você tem um estilo de vida de oração, você vai ter um cérebro com influência dessa relação, dessa intimidade. Ou seja, o nível de relacionamento que eu tenho com Deus vai consecutivamente refletir em uma saúde para nós. Amém, meus irmãos? Então, a oração tem, o nosso cérebro muda mediante o nosso estilo de vida. Se eu tenho comunhão com Deus, eu vou ter uma consequência positiva no meu cérebro. Se eu tenho intimidade com Deus, eu vou ter uma consequência positiva na minha vida psicológica. A ciência diz que as doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que resultam numa interferência negativa no organismo, por desencontros e complexidades emocionais, psicológicas, elas são resultados, muitas vezes, dessa falta de relacionamento com Deus e dessa falta de relacionamento interpessoal. Câncer pode ser desenvolvido por falta de saúde, de relacionamento, por falta de perdão, por falta de prática de comunhão, por falta de prática de intimidade com Deus. Cânceres podem ser desenvolvidos.
câncer pode ser desenvolvido. Eu ainda me lembro de uma irmã lá em Maraial, uma irmã muito ativa, a irmã Lourdes, quando eu cheguei lá para pastorear. Aquela irmã era ativa em tudo. De repente, aquela irmã, ela criou uma antipatia e ela criou uma revolta muito grande. Uma revolta com a igreja, uma revolta com a liderança da igreja. E ela, de repente, era aquela pessoa que era presente em tudo e ela se revoltou ao ponto de não querer fazer mais nada. E ela ia para a igreja, ficar lá atrás, como se fosse uma estranha. Irmão, de repente, com 2 meses, aquela irmã foi socorrida para o Recife. A irmã Belzinha, Cleidinha, descemos correndo. Quando menos espera, uma irmã que caminhava, ensinava na escola, muito ativa, ela foi diagnosticada com câncer. Mas tão assim de repente. Por quê? Sabe por quê? Porque a ciência diz que coisas mal resolvidas, elas podem gerar doenças. E essas doenças são doenças psicossomáticas. A oração e a meditação pessoal nos ajudam a manter o equilíbrio. Vamos repetir esse último junto, bem forte? Diga comigo, a oração e a meditação pessoal nos ajudam a manter o equilíbrio. Então, a oração nos ajuda a manter o equilíbrio. Às vezes, mas se você é um homem de oração, se você é uma mulher de oração, você vai se manter equilibrado. Você, de qualquer situação, você vai ter o equilíbrio. Em qualquer situação, você vai se manter equilibrado. Porque você é uma pessoa de oração. A oração e a meditação pessoal nos ajuda a manter o equilíbrio. Essa semana eu estava conversando com Deus e Deus estava falando o quanto nós precisamos voltar a orar mais, a desenvolvermos mais essa intimidade com Ele, a sairmos do automático. Porque terminamos mais um ano. Qual o resultado e avaliação que você faz do seu trabalho? Que nota você daria durante os 365 dias deste ano? Em primeiro lugar, do seu relacionamento com Deus. De 0 a 10, você daria quanto? E o bloqueio do que não aconteceu mais, a causa de não ter produzido mais, você já parou para perceber que foi exatamente a falta de tempo que nós deixamos de dedicar para Deus? Que nós deixamos de meditar? Que nós deixamos de orar? Porque o que nós fazemos na obra não substitui o tempo que devemos dedicar para Deus, dedicar na oração, dedicar na comunhão, dedicar na intimidade com Deus. Não substitui. De forma nenhuma. Que nota nós daríamos para Deus? Nós estamos e nos acostumamos a mentirmos para nós mesmos. Porque nós estamos muito fracos na nossa oração individual, na nossa oração pessoal, na nossa oração íntima com Deus. E é por isso que a gente sempre age muitas vezes na carne. Por isso que nós agimos na carne. Porque nós não estamos balizados, norteados pela oração, pela meditação pessoal. E aí essa falta de oração nos leva a essas controvérsias, esses maus relacionamentos, esses conflitos aspirais, né? Sempre em alta, sempre em uma dimensão altíssima, por conta da nossa vida no automático da carne. Porque a nossa oração, ela traz equilíbrio e ela traz saúde, ela traz equilíbrio para nossas vidas. Amém? Então, meus irmãos, esse estudo ele é muito longo. Depois ainda tem mais sobre o relacionamento com o outro, interpessoal. O relacionamento interpessoal, essa primeira dimensão é para mostrar a importância do relacionamento e para mostrar as evidências científicas do relacionamento, a importância do relacionamento e mostrar para nós que a nossa relação com Deus,
será o segredo do nosso sucesso. E outra coisa, nós, se tivermos sucesso e não tivermos a condição de comemorarmos esses sucessos com Deus, nós não fizemos nada. Ah, Deus me deu uma bênção. Aí quando a bênção acaba, você não ora mais. Aí eu estou precisando de uma bênção, eu vou fazer a campanha. Então a sua relação com Deus está funcionando em torno de uma campanha, em torno de um propósito, em torno de receber algo. Depois que você recebe algo, você não quer mais orar, você não quer mais buscar. Eu, de vez em quando, faço campanha nas quartas-feiras. E eu acredito que outros também fazem campanha aqui. Mas essas campanhas que nós fazemos, muitas vezes como uma forma de motivar o povo para ir, do ponto de vista bíblico, não é muito correto, não. Porque a gente leva as pessoas a se relacionar por uma bênção, por um propósito material, onde as pessoas deveriam ser motivadas naturalmente para ter comunhão com a palavra, para ter comunhão com a oração, para ter comunhão com a busca com Deus. É por isso que as igrejas, nós pentecostais, somos muito criticados pelos reformadores. Nós somos muito criticados pelos os da reforma. Por quê? Porque nós sempre estamos criando chupeta para atrair o povo. E aí nós precisamos, de fato, termos essa decisão, dessa intimidade, dessa busca natural pela palavra, natural pela presença de Deus, natural pela oração. Essa busca natural pela presença do Senhor. E essa palavra fica como reflexão para nós nesta noite. Aonde nós precisamos melhorar. Eu não trouxe esse ensino na última reunião deste ano, não foi para confrontar vocês, foi para nos confrontarmos, nós mesmos, todos nós precisamos vermos que os nossos relacionamentos precisam nos curar. Eles precisam ser saudáveis, primeiramente com Deus e depois com o próximo. E também entendermos que muitas doenças que nós estamos enfrentando são exatamente causas da falta de oração. Ou do nosso isolamento, por acharmos que não precisamos de relacionamento. É claro que você não vai ter no seu ciclo de amizade, você tem dimensões de relacionamento. Os amigos íntimos, Jesus tinha intimidade com alguns, Jesus era companheiro de todos. Mas de alguns Jesus tinha intimidade. Com todos Jesus era companheiro. A gente sabe que nas relações a gente tem que ter as dimensões. Tem aqueles mais íntimos e tem aqueles socialmente companheiros de todos. Porque tem o fluxo da confiabilidade, o fluxo da confiança, o fluxo do relacionamento interativo. E nós precisamos melhorar. Irmãos, nós somos uma igreja muito forte. Nós somos a maior igreja da denominação. Mas nós não somos uma igreja perfeita. Nós precisamos melhorar muito. Todos nós precisamos melhorar. E se nós deixarmos de sermos mais competitivos, e se nós deixarmos de congregação tal, está querendo competir com tal congregação, porque essa quer ser melhor do que essa. Quando a gente faz, por exemplo, uma Olimpíada, a gente faz na perspectiva de estimular as pessoas para trabalharem mais, mas não para ser melhor do que as outras. Se nós tivermos essa cooperação, se tivermos essa ajuda, se tivermos esse companheirismo de uma congregação com a outra, da sede com a outra, isso vai trazer mais crescimento. Nós vamos perceber menos conflitos e mais unidade para o trabalho. Menos conflitos e mais ideias, mais trabalho, mais cooperação, mais resultado. E o povo feliz no que estão fazendo. O povo feliz naquilo que estão realizando. Agora, perceba uma outra coisa. Que às vezes existem pessoas
porque elas vivem em função de querer dividir a igreja do Senhor Jesus. Infelizmente. É o que disse o apóstolo Paulo lá. Meus irmãos, saibam que a igreja do Senhor é um corpo, que a igreja do Senhor não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Cefas, não é de Pedro, a igreja do Senhor. E a gente tem que zelar pela unidade, zelar pelo corpo, zelar pela comunhão e zelar pela unidade da igreja. Até porque Deus conhece o que flui do coração de cada pessoa. Eu nessa minha experiência, que eu aceitei Jesus com 10 anos na igreja de Prazeres, eu conheço essa igreja há 40 anos, sirvo nessa denominação há 40 anos. Já assumi todos os cargos de todos os órgãos dessa denominação. E na minha pouca experiência, quando as pessoas vêm conversar, você que tem uma pouca experiência, você logo percebe qual é a intenção das pessoas, se elas são bem intencionadas ou se elas são mal intencionadas. Porque, lamentavelmente, às vezes existem as pessoas bem intencionadas e existem as pessoas mal intencionadas. Entendeu? Então, nós precisamos entender o quanto é importante os relacionamentos. Nós precisamos entender o quanto é importante a comunhão. Nós precisamos entender o quanto é importante o perdão. Sabe por quê? Porque o povo briga e esquece que um dia vai todo mundo parar no paletó de madeira. Aí depois, quando está lá no paletó de madeira, vai perceber, está vendo que não vale a pena? Não vale a pena um estar jogando o outro contra o outro, um querer ser melhor do que o outro. E eu fico percebendo, meu Deus, por que isso? As pessoas esquecem que os seus dias são limitados, que todos têm limites aqui sobre a terra. Então, irmãos, o melhor caminho é o caminho do companheirismo, o melhor caminho é o caminho da unidade, o melhor caminho é o caminho do respeito, é da oração, da intimidade, porque isso traz cura para a nossa vida. Vem um desesperado, aí você está doente, coitado. Porque tem relações mal resolvidas que causam essas situações. Amém, meus irmãos? Amém,